reciprocidade. O ser humano, ele depende muito da reciprocidade. Porque muitos irmãos se entristecem e deixam a caminhada pela falta de reciprocidade. Porque o ser humano, em tudo que ele faz, em tudo que ele pede opinião, em tudo que ele tenta fazer, ele expõe a alguém, ele espera que esse alguém seja recíproco às ideias dele. Quantas irmãs nós conhecemos que foram postas como líderes de círculo de oração e por qualquer discordância deixaram de ir, não quiseram mais, abandonaram o cargo? Quantos pastores, por falta de reciprocidade, desistiram também de pastorear? E estão aí no campo, muitos estão perdidos na droga porque não encontraram esta reciprocidade. Então, muitas vezes, nós fazemos as coisas e esperamos, dentro dessa reciprocidade, o reconhecimento. Esperamos que muitas vezes as pessoas concordem ou saquem quais são as nossas ideias, os nossos planos, os nossos intentos. Porém, irmão e irmã que está aqui nessa noite, é necessário entender que Deus trata com cada um de forma diferente. E muitas vezes nós nos entristecemos porque temos uma ideia dentro da igreja, temos algo dentro da igreja e dizemos que é de Deus e realmente é de Deus. Olha, pastor, olha, irmã, olha, irmão, Deus colocou isso no meu coração e a gente expõe ali a ideia para o pastor, para o líder, e ele não entende, e ele não quer, e ele não valoriza muitas vezes. Poxa, quis fazer isso, fazer aquilo, mas não encontrei reciprocidade, não encontrei respaldo. Não encontrei ninguém que fosse comigo nessa empreita, não encontrei ninguém que fosse comigo nesse caminho. Sabe por que você não encontrou? Porque aquilo o Senhor deu para você, não foi para o outro irmão. Muitas vezes o Senhor dá algo para nós. Nós temos a visão, os outros não conseguem enxergar. Os outros não conseguem muitas vezes ter a mesma visão que nós. Muitas vezes as coisas são dadas para você fazer. Não adianta você chamar o irmão, porque ele não vai entender o que você está dizendo. Ele muitas vezes nem vai te ouvir ou não vai concordar com aquilo que você está expondo, porque Deus deu aquilo, foi para você. Você consegue entender, mas o irmão não consegue entender. Na Bíblia nós temos vários exemplos da falta de reciprocidade. Por exemplo, Caim e Abel não ofertavam juntos, diz a Bíblia, eles não faziam suas ofertas juntos, mas por algum motivo que só Deus é quem sabe, porque a Bíblia não diz por que Deus não aceitou a oferta de um deles. Talvez por essa falta de reciprocidade, por essa falta de entender que embora eu sacrifique juntamente com você, o meu sacrifício é um, o seu é outro. O meu sacrifício é de uma maneira, o seu é de outra maneira. Uma receita exata para um só existe, mas para todo mundo não existe. Eu quero dar um exemplo para você entender direitinho. Eu quando me converti, eu estava na igreja e fumava. Eu ainda fumava. E eu ouvia testemunho de um irmão dizendo assim, fiz um voto com o Senhor, e quando foi de manhã, tomei um café, fui fumar, e a minha boca ficou amarga, e nunca mais eu fumei. E eu fazia voto com o Senhor, e tomava um café de manhã e fumava cigarro, porque eu não ficava ruim. Sabe por quê? Porque aquela receita, aquele modo, aquele jeito foi para aquele irmão, funcionou para aquele irmão, mas comigo não funcionava, porque Deus trata diferentemente com cada um de nós, porque cada um de nós temos uma estrutura, cada um de nós tem um caráter, cada um de nós tem um jeito de encarar as coisas, cada um de nós tem uma resistência, cada um de nós tem um modo de ser. Nossas digitais são diferentes. Começa daí, né? As nossas digitais são diferentes. Então, não adianta às vezes eu querer um milagre da mesma forma que o meu irmão recebeu, porque comigo é diferente. Eu tenho outra estrutura.
Quantas vezes nós vemos os irmãos ou irmãs na igreja por uma correção, por uma bronca, sai da igreja. Sabe por que saiu? Saiu não é porque às vezes queria sair, não é porque queria desviar, não é porque não tem a estrutura que você tem. Muitas vezes nós precisamos entender que reciprocidade não anda junto, muitas vezes ou todas as vezes, com o reconhecimento, com a concordância. Então aí é necessário ter o discernimento de que a Bíblia fala, para saber que, se o irmão ficou daquele modo, daquele jeito, poxa, não falei nada demais, foi algo tão simples, mas a estrutura dele não é a sua. Você suporta às vezes muito mais do que aquele irmão suporta, mas ele não suporta aquilo. Quantas vezes nós vemos isso dentro das igrejas? A falta da reciprocidade entristece uma pessoa. A falta, às vezes, de ouvir o que ela tem para dizer, para expor, entristece uma pessoa. E ela muitas vezes sai da igreja por algo banal, porque a visão era dela, não era minha, não era sua, não era nossa, mas era dela. O que nós aprendemos nessa noite com isso? Muitas vezes, quando o irmão vem com um plano absurdo para a gente, vamos evangelizar não sei aonde, vamos fazer assim ou assado. Irmão, amém, vamos ver, vamos estudar, vamos conversar a respeito, porque ali também foi Deus que deu, não só as nossas ideias mirabolantes, que foi Deus que deu. Às vezes uma ideia absurda, e Deus trabalha com absurdos. Deus trabalha com absurdos. Elias e os profetas de Baal. Põe água aí. É normal isso? Põe água aí. Mas é para pegar fogo. Não, mas põe água. Aleluia, glória a Deus. Põe mais água. Verdade, Senhor. Se eu e você estivéssemos lá, a gente ficaria? Por isso que ele estava sozinho. Porque a visão era dele. A visão era dele, não era do resto dos profetas. Tinha mais profetas naquele lugar? Tinha. Mas a visão era dele. E muitas vezes nós temos que ir sozinhos, porque a visão é nossa. E a gente fica querendo puxar um monte de gente com a gente, mas a visão não é deles, é nossa. Aleluia, glória a Deus. Lá naquele monte a visão era do profeta, não era de mais ninguém. Joga água aí. Joga água aí. Verdade. Joga água aí. Esse cara tá louco. Como é que vai pegar fogo? Mandando jogar água. Se fosse álcool, ainda joga água. Não é pouca água, joga mais água. Joga mais água. Então nós temos que aprender com a Bíblia que muitas vezes a visão não é de ninguém não, é nossa. É nossa. E aí ninguém quer ir com a gente e a gente também não vai. A gente não encontra a reciprocidade e a gente acaba que não faz o que é para fazer, não faz aquilo que o Senhor entregou para a gente fazer. Mas pastor, eu tive uma visão, eu tive um sonho, é seu. A visão é sua. Não é da igreja muitas vezes. Nós precisamos entender isso. Que às vezes o pastor não tem a visão que você tem. O pastor não sonhou o que você sonhou. Deus não deu para líder o que ela deu para você. Olha, irmão, eu quero evangelizar lá. O Senhor me disse que tem uma alma precisando de evangelismo lá dentro da prisão. Vamos. Não, eu não vou não. Ah, não dá, não tem tempo, não tem agenda. Poxa, vai você. O Senhor deu a visão para você. Aquela alma depende de você. Ele entregou na sua mão. Não foi feito. Sabe por quê? Porque senão a gente acaba que paga o preço. Abraão e Ló, né? Os servos de Abraão e Ló se desentenderam. Não foi assim? E aí vem Abraão e diz para Ló: para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Eu quero ir para lá. Ele se encheu os olhos com aquilo que estava tudo verde. Mas a visão de sair da terra, de abandonar os parentes, era de quem? Não era do Abraão? E o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela. O que Abraão faz? A primeira providência de Abraão, sai daquilo que Deus disse para ele fazer. A primeira coisa que Abraão faz é levar um parente. Parente que só deu problema para ele. A visão de sair, o chamado era de quem? Era de Abraão, não era de Ló. E aí
aí só deu problema, então na minha vida, na sua vida é a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos ir em 10, em 15, em 20, só vai dar problema. A visão era sua, era para você ir. Aleluia. E às vezes a gente vai fazer algo e muita gente não dá certo. Não dá certo. Porque Deus não está mais no negócio como não estava ali. Abraão, eu não falei para você sair do meio dos teus parentes e você leva um parente junto, Abraão? Só deu problema. E aí a gente fica enfrentando problema que não era para enfrentar. Quem está entendendo? E a gente fica enfrentando problema que não era para enfrentar porque a gente acha que quando Deus dá algo para a gente, deu para todo mundo. Muitas vezes não, ele deu para você. Quando for para todo mundo, ele vai mostrar quem é todo mundo. Ele vai dar, olha, junta 10 varões, 10 varoas, junta 20 pessoas. Não, ele deu para você. E aí, não, mas a gente tem medo de ir sozinho muitas vezes, a gente quer que todo mundo tenha a mesma... Não, mas Deus me deu, Deus falou, mas falou contigo. Assim como falou com Abraão. E aí a gente se entristece e diz que a igreja não queria. Né? Jacó e a esposa de Jacó e o sogro de Jacó. O que fez o sogro com Jacó? Trabalha 7, depois mais 7. Ali o Labão era esperto, mas a visão era do Jacó. Só que Jacó foi displicente. Não viu os costumes daquela época. Houve reciprocidade da parte da Lia, mas não houve reciprocidade da parte do sogro. O plano de Deus para a vida de Jacó era Lia. Aliás, era Raquel. Né? Então, muitas vezes, Deus está no negócio. Deus está assim com a gente. Porque a gente, quando se frustra, diz: Senhor, mas o Senhor não estava nesse negócio? O Senhor não disse para mim? E aí os irmãos que não entendem, disse que Deus tinha dado, mas você foi com um monte, era para você ir. Você estragou o plano de Deus. Foi você, não foi ninguém, não foi o diabo, não foi você que arrumou o problema. Está entendendo? Então muitas vezes a gente sai da bênção porque a gente espera que todo mundo concorde com a gente. Lá em São Paulo eu tenho um projeto, Carlos conhece, que se chama Louvor Solidário. Deus me deu ele, ninguém quer fazer. É um culto de louvor que eu reúno cantores. O irmão J. Oliveira está com a gente desde o começo. Nós tivemos culto que estávamos em 16 cantores. Está eu, ele e mais um irmão. Sabe por quê? A visão é minha. Não é dele, não é dos outros 13. A visão é minha, Deus deu para mim. E eu procuro cuidar da melhor maneira. Olha, irmãos, e convido, dia tal, faço tudo sozinho. Organizo, trago o pregador, 12, 13 cantores, todo louvor solidário, arrecadamos alimentos para serem doados. A gente não pega, eu não pego 1 quilo de açúcar daquelas doações, mas foi o que Deus deu para mim. Eu não posso exigir que ele entenda isso. Quantas pessoas chegam para mim e falam: pastor, o senhor não pega nada das doações? Tanta comida que tinha ali, tanta doação. Meu irmão, Deus me deu assim. E ele não entende que é assim. E a gente gasta gasolina, a gente gasta papel, a gente gasta dinheiro, a gente tem camiseta, tudo, mas a visão é minha. E eu não posso ficar triste quando um não quer ir, o outro não quer ir, o outro fala que vai e não vai. Eu não posso ficar triste, sabe por quê? Porque a visão é minha. Deus deu para mim. Se eu disser para outra pessoa: olha, Deus deu isso aqui para mim, você faz, você me ajuda, ele não vai fazer. A visão é minha e eu entendo isso, e há 5 anos nós estamos fazendo o Louvor Solidário. E muitas vezes nós paramos porque queremos que as pessoas entendam aquilo que Deus deu para a gente. Aquilo é nosso. Deus deu para mim e para você. E eu já estou parando, porque eu sei que a igreja entendeu a mensagem dessa noite. E o irmão aqui no começo do culto, ele leu o Salmo 91.
E depois eu estava reparando, irmão, não na sua oficina, viu? Eu estava reparando, tem um quadro ali, Salmo 91, né? Falei, Deus é bom o tempo todo, não é verdade? E o Salmo 91, eu até marquei aqui, e eu estou terminando, irmãos, que eu acho que não é falar muito que abençoa o irmão, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita. Habitar é? Morar. Morar, né? Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O salmista também disse no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E é isso que a gente tem que buscar. Não é reciprocidade, não é concordância o tempo todo. É bom, o Senhor disse que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. Glória a Deus. Se Ele disse que é. Mas nem sempre vai haver concordância. Nem sempre vai haver reciprocidade. E como disse o salmista, uma coisa. Ele só pediu uma. Pedi ao Senhor e a buscarei. Então, não adianta só pedir. A gente tem que fazer por onde. Não adianta eu pedir, Senhor, eu vou chegar lá, vou falar isso, vou fazer aquilo. Tem que pedir e tem que correr atrás. Para fazer o louvor solidário, eu corro atrás dos cantores, corro atrás de pessoas para doação, né? Corro atrás de igrejas para fazer uma coisa que é de graça, que vai beneficiar a igreja, porque a visão é minha. E a gente, não é isso. Aonde vai ser? Não sei ainda. Pastor, pode fazer aí para abençoar a igreja dele, o projeto dele lá, social. A visão é minha, mas eu tenho que buscar, porque eu não posso esperar que o irmão faça aquilo que é para mim fazer. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa, morar na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glórias da minha vida. E é isso que importa. Nós estamos buscando isso, nós estamos aqui para isso. Verdade, papai. Não é para habitar na igreja, nós precisamos entender o salmista. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, nós fomos chamados, não foi para um momento, não foi para uma situação, nós fomos chamados para uma eternidade. Aleluia. Nós fomos chamados para sempre. Aleluia. Para sempre. Tem ideia do que é para sempre, para toda a eternidade? E nós não podemos deixar um momento estragar este para sempre. Glória a Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja. Se você puder, calma. Você está glorificando a Deus.